Se a nossa religiosidade não mexe com as feridas dos órfãos, das viúvas em suas necessidades, a nossa religiosidade, ela não é cristã. A verdade é que muita gente reduz a vida cristã a um bilhete sorteado de ingresso para o céu e também para acessar o reino de Deus, e deixa de desfrutar uma vida de plenitude aqui na terra. A gente sente a convicção do perdão de Deus por meio da justificação, mas a vida, ela não é vivida de forma plena por meio da promessa de Cristo contida nas Escrituras, sabe? E às vezes eu fico a me perguntar: será que de fato nós conhecemos mesmo o que significa a vida cristã? Será que sabemos mesmo o que significa a proposta da salvação? Bom, John Wesley, né, esse livraço aqui de Kenneth Collins, ele trabalha na temática de que John Wesley, ele compreendeu muito bem o que significa a vida cristã, e tão bem que ele defendia que esta vida, ela não se resume apenas a um carimbo jurídico para você usar depois que morrer, dizendo nesse carimbo que você é o filho justificado de Deus. Isso é bom, é excelente ser justificado, mas não é tudo. O teólogo Kenneth Collins, ele chamou esse processo de o processo axial, ou seja, o tema central na teologia de John Wesley. E qual foi esse tema central? Antes de eu falar qual foi esse tema axial, eu peço a você, se você é novo por aqui, inscreva-se no meu canal, deixa aí o seu comentário, deixa aí o seu like nesse vídeo, para que você possa continuar recebendo vídeos que visam edificar a sua fé, vídeos teológicos que vão abençoar a sua vida. Bom, o tema axial, ou a engrenagem da teologia do metodismo e também aquilo que deu origem ao avivamento pentecostal do século XVIII foi nada mais, nada menos do que o amor santo de Deus. Bom, o amor santo, ele então, na mente de John Wesley, não é um romantismo humanista, não. Não é uma religião sem um compromisso, conforme a gente observa muito hoje. Esse amor santo que nós podemos observar na teologia de Wesley é a fusão perfeita entre a santidade negociável do Pai, juntamente com o confronto que ela traz ao pecador e também liberando assim a sua misericórdia, a sua graça e a bondade ao resgatar o pecador. E para compreender esse amor santo ou essa segunda graça, é necessário a gente trilhar pela via salutis, ou seja, o mapa, o guia da salvação desenvolvida pela visão wesleyana. Na salvação do humano, assim pensava, raciocinava e escrevia John Wesley, Deus, ele não cruza os braços esperando o ser humano tomar uma atitude. Não. Wesley entende que na salvação a graça preveniente, ela chega primeiro. E ela faz o quê? Ela desperta a consciência que estava morta em seus delitos e pecados, então restaura a capacidade do ser humano de cooperar juntamente com o Espírito Santo. Então, essa primeira graça, na perspectiva de Wesley, essa primeira graça, ela acontece quando Deus somente age por meio da justificação e também da regeneração. Então, nessa primeira graça, a justificação, ela advém da parte de Deus e Deus somente age nessa primeira graça, fazendo o quê? Quitando a nossa dívida e nos deixando legal diante de Deus. E por meio da graça regeneradora, ele altera a nossa identidade. Nós que éramos escravos, passamos a nos tornar filho de Deus. Essa é a primeira graça. Só que para Wesley não se
para nessa primeira graça, ou ele acreditava que Deus ele não fazia sua obra incompleta, que apenas ele trabalhava, Deus apenas trabalhava limpando o nosso nome, nos preparando para ir para o céu. E isso é terrivelmente interessante, porque na perspectiva calvinista do século XVIII, os calvinistas eles insistiam em dizer que o pecado habitaria de forma dominante e também inevitável no crente até o seu último estágio na terra, e que a libertação real e total só viria depois da morte. John Wesley, ele olha para a condição humana e ele enxerga o amor santo. Enxergando o amor santo, ele acredita nessa plena graça, a graça santificadora. Então essa ideia de segunda graça ou graça plena, graça santificadora, é a ideia da santificação gradual na vida do crente, ou seja, é o momento axial onde o Espírito Santo ele realiza uma cirurgia nas nossas afeições centrais, limpando assim a raiz do egoísmo e estabelecendo o amor puro. E aqui o Wesley ele não está falando de uma perfeição angélica, onde a pessoa nunca mais erra, não é isso. Esse amor santo que muita gente acusa John Wesley, mas esse amor santo, ele é um amor que é experimentado na alma humana. Esse amor santo, ele era experimentado na afeição. E esse amor, ele não ficava nos debates, acadêmicos ou então nos escritórios pastorais. É interessante que esse amor santo gerou uma teologia prática para John Wesley e os metodistas, tornando assim uma força motriz de transformação social, porque depois de entender isso, que ele era justificado pela fé e essa mesma fé operava no amor santo e nas afeições, eles foram para as ruas. Imagine só, a Inglaterra, no auge da Revolução Industrial, século XVIII, marcada por miséria e muita opressão. Agora imagine homens com esse amor santo, esse profundo amor de Deus, esses homens e mulheres indo às ruas, compartilhando essa segunda graça nas prisões, tá? Prisões imundas, escuras, medonhas daquela nação e daquele tempo. Esses homens e mulheres, eles iam até esses lugares, não de terno e gravata, para entregar folhetos e ir embora. Não, eles iam levando comidas, roupas, assistência médica, levando dignidade e também trabalhando na alfabetização daqueles que estavam esquecidos pelo sistema. Os metodistas, então, eles fundaram farmácias comunitárias, farmácias gratuitas para os pobres, eles criaram caixas de microcréditos para os trabalhadores desempregados e lideraram o grande movimento abolicionista que quebrou as pernas do tráfico de escravos. Isso é terrivelmente interessante, porque nos mostra que a verdadeira espiritualidade, ela mexe nas feridas sociais da nossa geração. Se a nossa religiosidade não mexe nas feridas sociais dos órfãos, das viúvas em suas necessidades, a nossa religiosidade não é cristã. Repito isso, se a nossa religiosidade não mexe com as feridas dos órfãos, das viúvas em suas necessidades, a nossa religiosidade, ela não é cristã, ela pode ser até disfarçada. Bom, essa santidade em Wesley, ela está intrinsecamente, conectada à vida social, porque o amor ele não consegue reter a si mesmo. E o movimento pentecostal, ele bebe dessa fonte. Estou falando do movimento pentecostal clássico. Ele bebe dessa fonte e eles têm essa perspectiva desse poder do batismo com o Espírito Santo que se torna então para o movimento pentecostal um combustível para a missão urbana e também para a santificação na prática. Se você é um pentecostal, você precisa então
observar isso e aceitar uma espiritualidade não superficial, mas uma espiritualidade em que toca na doença do doente, em que toca na estrutura social e você não pode se conformar com a desigualdade desse mundo. O amor santo, então, ele reverbera na nossa teologia. E ele precisa voltar a tocar nos problemas da realidade social. Ele precisa voltar a tocar no cuidado dos mais fracos e também dos vulneráveis. E antes que alguém possa rotular esse movimento do século XVIII e também do nosso século, com o movimento pentecostal, de direita ou esquerda, podemos afirmar que o evangelho, ele é assim. O evangelho puro de Jesus é assim. Jesus, ele cuidava, ele acolhia e trabalhava em prol daqueles que eram considerados o quê mesmo? Os marginalizados, os oprimidos, os pobres e rejeitados pela sociedade. Então, isso não é direita nem esquerda, isso não é partidário, isso é evangelho. Então, se esse vídeo edificou você, não saia daqui sem curtir e sem compartilhar para outra pessoa. Deus abençoe.